Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19. Enquanto você abre, para você se contextualizar um pouquinho com o que está acontecendo, o povo de Israel está muito próximo à terra prometida. Aquela geração que foi incrédula, aquela geração que duvidou de tudo aquilo que Deus já tinha falado, já tinha morrido. E agora vem uma nova geração que iria herdar aquilo que tinha sido prometido aos seus pais. Só que Moisés, como nós sabemos, não iria entrar na terra. E já bem próximo, ele reúne todo o povo e começa a trazer a memória do povo. Primeiro, quem era Deus. E segundo, o que eles precisavam para que eles vivessem tudo aquilo que Deus tinha para eles quando eles estivessem inseridos na terra que Deus prometeu. Era um período de transição. E, irmãos, todos nós vivemos transições. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar recomeçar. Vamos ter que sair da nossa zona de conforto e enfrentar alguns desafios. O povo enfrentaria um grande desafio, afinal, o grande líder estava perto de morrer. A terra iria ser conquistada, mas Deus sabia que não era simplesmente colocar esse povo em uma nova terra. O que Deus desejava era se revelar para esse povo, para que a partir daí eles entendessem que em Deus estava tudo aquilo que eles precisavam. Estamos vivendo um novo ciclo, vivemos aí um período de transição, 2023 para 2024, e se nós percebermos, nós já passamos por outros momentos assim. Eu lembro quando veio a pandemia, irmãos, tinha uma frase que era muito comum nós ouvirmos, que era: nós nunca mais seremos os... E eu queria te perguntar, alguma coisa mudou? Você olha para a sua vida e você vê que realmente você não é o mesmo? Estamos já em uma semana em 2024. E, irmãos, nós, como humanos que somos, estamos com muita expectativa daquilo que nós vamos viver. Mas eu quero te fazer uma pergunta: alguma coisa já mudou em você nessa primeira semana? Ou simplesmente você colocou algumas metas, você colocou alguns projetos e está esperando algumas coisas acontecerem, e está esperando que algo de repente surja? Nós somos tendenciosos a esperar. Nós gostamos muito de facilidades, por isso nós queremos sempre o momento perfeito, a hora perfeita. Nós queremos muito que já esteja tudo pronto e a gente só entre. Só que, se a gente perceber, a maioria dos projetos que Deus colocou para nós vivermos, Ele nos chamou para viver em parceria com Ele. Ele nos chamou para, de alguma forma, fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E é isso que Moisés está revelando ao povo. É isso que Moisés agora vai começar a conversar e mostrar que para esse povo ter uma vida nova na terra que foi prometida a eles, eles precisavam ter algumas atitudes diferentes. Sabe por quê? Os pais deles já estiveram naquele lugar, eles já estiveram próximos à terra que tinha sido prometida. Só que uma jornada que deveria durar 40 dias, ela durou 40 anos. Tudo isso por causa da incredulidade. Tudo isso porque aquele povo não entendeu que, para eu viver tudo que Deus tem para mim, primeiro, eu tenho que ser tudo que Ele deseja para Ele. Então,
Agora, depois de caminhar pelo deserto de Horebe, e leia comigo no versículo 19, por favor. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado na região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou na terra diante de ti. Sobe e possui essa terra, porque já falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que espiem a terra, e nos diga por que caminho devemos subir, e como devemos chegar até essa cidade. Isto me pareceu bom aos olhos, diz Moisés, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo, e foram e subiram na região montanhosa, e espiaram a terra, viram até o vale do Escol, e tomaram do fruto da terra das mãos, e me trouxeram, e me informaram, dizendo que a terra é boa. Porém, vocês não quiseram subir. Vocês se rebelaram à ordem de Deus. Nesse trecho de Deuteronômio, e Deuteronômio quer dizer segunda lei. Deuteronômio é a última pregação de Moisés para o povo. Agora, um homem já de 120 anos, ele, sabendo que o povo iria ter que seguir sozinho, resolve dar as últimas instruções, resolve mostrar para aquele povo aquilo que eles deveriam fazer, a forma com qual eles deveriam se comportar quando estivessem no lugar que Deus prometeu a eles. E é interessante porque quando a gente percebe tudo que Deus fez, e eu gosto muito de usar esse pequeno texto, que eu não sei de onde eu tirei, quando eu vejo o que Deus fez, percebo o que Deus faz, o meu coração cria muita expectativa para o que Ele vai fazer. E a palavra vai dizer que aquela primeira geração que saiu do Egito, aquela geração que era escrava, que padecia na mão de Faraó, que comia migalhas, trabalhava de dia, de noite, uma geração que nasceu escrava, uma geração que viu seus filhos assassinados, agora, de uma forma miraculosa, encontra a liberdade. E dentro dessa liberdade vem uma promessa muito preciosa inserida, que é: Deus resolveu fazer desse povo a sua nação particular. Mais para frente, Deus vai dizer para eles: olha, eu não escolhi vocês porque vocês são fortes. Eu não escolhi vocês porque vocês são numerosos, muito pelo contrário, vocês são insignificantes, mas eu escolhi vocês porque eu quis. E se vocês ouvirem atentamente os meus mandamentos, se vocês obedecerem às minhas leis, vocês vão ver que eu sou um Deus fiel e que minha palavra se cumpre de geração a geração até 1000 anos. Esse povo já tinha estado muito próximo da terra prometida. E quando eu faço um paralelo com Números, no seu capítulo 13, a história dos 12 espias, eu começo a perceber que nasceu no coração do povo a ideia de espiar a terra. Deus, através de Moisés, falou: vocês têm que subir e vocês vão conquistar essa terra. Só que o povo olhou e teve medo. Afinal, ali existiam gigantes. Existiam ainda outras tribos. E quando eles olhavam aquilo que eles teriam que enfrentar, eles têm muito medo. Eles percebem que tudo que Deus falou é verdade. A terra mana leite e mel. A terra é produtiva. E, irmãos, isso é incrível. Nós estivemos na Jordânia, no Egito e em Dubai. E eu já falei algumas vezes com algumas pessoas que o lugar que mais me impressionou foi a Jordânia.
porque eu imaginava um local marcado por conflitos. Eu imaginava um lugar onde nós passaríamos por algumas situações complexas. E no dia que nós chegamos, um foguete do Hamas, que saiu do Iêmen, tinha sido interceptado na Jordânia. E a gente estava lá, e quando eu cheguei, que eu vi aquelas águas límpidas, quando eu vi aquela cidade organizada, toda iluminada, eu fiquei realmente muito surpreso. E nós iríamos sair para dar uma volta ali pela região litorânea, e quando nós descemos, percebemos que a menina que trabalhava no atendimento era brasileira. Gente, brasileiro tem tudo quanto é lugar. Que doideira. Ela era de São Paulo, seu pai é nascido na Jordânia e sua mãe brasileira. Quando a mãe dela foi visitar os parentes do marido, falou, não vou voltar. Eu quero ficar aqui, porque o lugar realmente é muito lindo. E enquanto a gente conversava com aquela mulher, ela falou algo que me chamou muita atenção, que ela virou e falou assim, você gostou daqui? Você tem que ver Israel. As frutas lá são mais bonitas, são maiores, são mais saborosas. O povo lá é diferente. A água lá é mais límpida. Se você acha que a Jordânia é boa, é porque você ainda não teve a oportunidade de pisar em Israel. Verdadeiramente essa terra, ela é produtiva, ela é boa até hoje. Existe uma promessa de Deus sobre aquele lugar. E essa promessa, ela não está condicionada ao que nós vivemos para se findar. Afinal, é o tesouro particular do Senhor. Então, os espias voltaram com esse relatório. Só que eles também voltaram com muito medo. Afinal, como que eles iriam conquistar aqueles povos? Como que eles iriam expulsar aqueles gigantes? E eu faço essa pergunta para você. Olha tudo que esse povo viveu. Nós estamos falando de um povo que viu as 10 pragas no Egito. Nós estamos falando de um povo que foi arrancado da escravidão com mãos de ferro, que andou pelo deserto acompanhado de uma nuvem para que o sol não fadigasse, andou durante a noite com uma coluna de fogo para que o frio não os congelasse. Esse povo viu o maná brotar da relva, toda manhã tinha o maná. Esse povo viu as cordonizes. Esse povo viu tudo aquilo que Deus já tinha feito em favor deles. E agora, quando estão prestes a entrar no lugar que Deus queria, eles ficam com medo. Por quê? Porque eles acham que agora é com eles. E eu queria te fazer essa pergunta. Será que muitas vezes nós não reagimos dessa mesma forma em algumas transições que nós vivemos? Fazemos projetos, colocamos alguns sonhos no papel, mas será que eu estou alinhando o meu coração? Será que eu estou alinhando as minhas intenções com aquilo que os céus têm para mim? Porque Jesus, na oração modelo, vai dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Isso quer dizer que os céus têm uma expectativa a seu respeito. Davi vai dizer no Salmo 139, o Senhor conhece o meu coração, conhece o mais profundo do meu ser, o meu deitar, o meu levantar, o meu trabalhar e o meu descansar. Existe um livro em suas mãos, onde nele estão contidos todos os meus dias. Só que algumas expectativas, algumas promessas de Deus, algumas coisas que Ele deseja que a gente viva, estão descritas nesse livro. Nós sabemos que fomos criados para um relacionamento com Ele. Nós sabemos que existe o desejo no coração de Deus que a gente tenha fé, que a gente acredite, que nós sejamos gratos. Deus deseja que a gente obedeça os seus mandamentos. Aqueles que têm 1000 mandamentos e obedecem, esse é o que me ama. Algumas coisas para nós estão reveladas na palavra, outras Deus nos revela pessoalmente. É aquilo que Deus vem falando sobre nós desde o momento que nós
começamos a ter entendimento. É aquilo que em nossas orações Deus manifesta para nós. São segredos que Ele conta sobre mim e sobre você, para você. Aquilo que Ele quer que você realize. Algumas pessoas, Deus chamou para ministrar a palavra. Outras, Deus chamou para ministrar louvores, para tocar instrumentos. Outras, Deus chamou para realmente ser um intercessor, uma intercessora. Algumas pessoas Deus chamou para ser missionários, realmente largar tudo e correr esse mundão afora e pregando esse nome. Cada um foi chamado segundo o desejo no coração de Deus, mas todos nós fomos comissionados a nos relacionar com Deus, e tudo que a gente fizer a partir daí tem que ser fruto dessa relação. Tem que ser fruto daquilo que Ele tem gerado em nosso coração, para que seja uma verdade que seja duradoura em nossa vida. E era isso que Deus desejava, que o povo acreditasse. Só que o povo chega para Moisés e diz: olha, é impossível que a gente conquiste esse lugar. Moisés então começa a discutir com aquele povo, afinal, foi o próprio Deus que tinha prometido. Caleb se levanta e diz: olha, vamos subir, porque Deus hei de dar essa terra para nós, é uma promessa dele. E naquele momento o povo toma uma decisão: é melhor que a gente levante um líder e volte para o Egito. É melhor viver como escravo, porque Deus nos trouxe até esse lugar para morrermos. Será que Deus te trouxe até esse ano? Será que você está inserido nesse tempo, nesse momento, para que a sua vida continue como está? Será que o que Deus espera de você é simplesmente um ciclo de repetições, onde você continua fazendo aquilo que o seu coração deseja, onde você continua sendo guiado por suas próprias emoções? Será que Ele te tirou da onde você estava, para que hoje você se contentasse em simplesmente ter um momento com Ele? O que Deus quer é muito mais profundo que isso. O que Deus quer é uma relação com você tão profunda, que Ele possa compartilhar com você os segredos que estão no coração dEle para esse tempo. Eu gosto muito de falar, e eu tenho falado muito, que 2024 já é o melhor ano das nossas vidas. E algumas pessoas podem até me indagar, ou até questionar, o porquê que 2024 já é o melhor ano das nossas vidas. Por que 2024 já é o melhor ano da sua vida? Será que nós vamos chegar até dezembro com esse mesmo entendimento? E interessante porque quando eu estava orando, que eu comecei a declarar que esse ano já é o melhor ano das nossas vidas, eu, na verdade, estava falando para mim que 2024 já é o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque eu resolvi nesse ano me entregar a Deus de uma forma que eu nunca me entreguei na minha história. Que eu resolvi fazer alguns votos com o Senhor, que eu nunca tinha feito na minha vida. Porque para eu viver algo novo, eu tenho que fazer coisas novas. Para eu ter experiências sobrenaturais com o Senhor, eu tenho que alinhar o meu coração com o coração de Deus. Então, 2024 não vai ser o melhor ano das nossas vidas se simplesmente a gente crescer a nossa empresa. Se simplesmente nós conquistarmos algumas coisas, alguns sonhos, alguns projetos. 2024 vai ser o melhor ano das nossas vidas se eu viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E é isso que Ele deseja para você, que você viva tudo o que Ele tem para você. Mas o povo disse não. O povo então resolve apedrejar Caleb e Josué. É impossível que a gente conquiste esse lugar. E quando a gente lê Números 13, 14, a gente vai perceber que o grande problema daquele povo não era os gigantes que estavam à sua frente. O grande problema daquele povo era a forma com que eles se viam. Porque eles viram para Moisés e falaram: olha, os filhos de Anak, que são gigantes, eles vão nos triturar. Nós somos para eles
como gafanhotos. E nós nos vemos como gafanhoto. Eu, essa semana, estava lendo o livro do J.B. Carvalho, que se chama Metanoia. Nós temos na nossa Store, e eu indico você a ler. Fala muito sobre a renovação da nossa mente, a transformação que precisamos viver, porque muitas vezes nós estamos presos a alguns contextos culturais e deixamos de usufruir tudo aquilo que Deus tem para nós, porque nos encontramos em meio às cercas que a religião nos impõe. E ele fala que em um determinado momento da sua vida, ele começou a fazer alguns questionamentos a Deus sobre o futuro, sobre aquilo que ele iria viver. E ele se surpreendeu com a resposta que Deus deu, porque Deus virou para ele e falou: o seu futuro é do tamanho da sua fé. O seu futuro é do tamanho do que você acredita. Porque se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iremos falar para o monte que se lance ao mar e ele se lançará. Se nós tivermos fé em meio às situações impossíveis, nós vamos sair do barco e falar: eu queria andar sobre as águas, e nós vamos andar. Se nós tivermos fé que é possível viver tudo que Deus tem para nós, que nós realmente podemos conquistar tudo que já é nosso por direito, porque o Senhor nos entregou, nós vamos viver isso. Mas se nós continuarmos sendo guiados pelo que nós estamos vendo, se esperarmos as coisas externas acontecerem, mas o governo, você sabe, né, pastor, é de esquerda, nós sabemos, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas pastor, olha a inflação, olha o preço das coisas, está tudo, irmãos, maior o que está em nós do que o que está no mundo. O justo não vai mendigar o pão, e a sua descendência não vai perecer. Existem promessas que foram liberadas sobre as nossas vidas e nós não temos acesso porque nós cismamos em olhar as circunstâncias como elas são. Assim como esses homens fizeram, só que nós não fomos chamados para andar por vista, nós fomos chamados para andar por fé. E você quer saber se é esse caminho que você tem trilhado? É só olhar tudo que já foi falado ao seu respeito. Vira e mexe, eu e minha esposa, nós temos algumas conversas. E não são as pentecostais, são as românticas, aquelas conversas legais. E é interessante porque minha esposa, formada em Direito, e tinha um sonho de fazer faculdade de odontologia. Até que em um determinado momento ela resolveu tentar. E conseguiu. Entrou na faculdade. Só que ela começa a faculdade e vem o diagnóstico: você está grávida. A faculdade não é em Cabo Frio, a faculdade é em Araruama. No momento que ela pisa naquilo que Deus prometeu, que as portas se abrem, também vem as impossibilidades. E muitas foram as vezes que nós conversamos, e ela falou: eu vou trancar, não vou trancar. O que a gente faz? E as coisas agora começam a ficar mais apertadas. Afinal, tem todo um custo uma universidade, uma faculdade de odontologia, então. Só que todas as vezes que a gente tem essa conversa, a gente fala algo que é muito interessante, que a gente fala assim: cara, amor, mas lá atrás, não foi isso que Deus prometeu pra gente? Nós não estamos vivendo tudo aquilo que sempre foi falado ao nosso respeito. Tudo que Deus sempre apontou, passou por esse caminho. Então, será que agora essa dificuldade, será que esse aperto vai agora conseguir parar aquilo que Deus começou nas nossas vidas? Será que aquela terra já não devia ser desses homens? Ou aqueles gigantes seriam capazes de parar o que Deus estava fazendo? É claro que não. Tudo o que eles precisavam era acreditar. É quando a nossa fé interior molda o nosso exterior. É quando aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, traz à tona aquilo que me dá esperança. E agora eu já não me preocupo mais com os gigantes. Agora eu não me preocupo mais com as impossibilidades. Afinal, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. E é esse sentimento que tem que nos reger em 2024.
maior é o que está comigo. Só que nós temos muitas dificuldades em acreditar que é possível. Sabe por quê? Porque assim como aqueles homens, nós olhamos para nós e nos vemos fragilizados e nos vemos cansados. Quem sabe até nós olhamos para nós e a nossa impressão é que realmente nós somos como gafanhotos. Que essa vida, que essa pressão, ela vai facilmente nos derrotar. Só que, irmãos, Paulo em Romanos 12 fala algo que é muito poderoso. Quando ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que seja possível vocês viverem a vontade de Deus, que é boa. Só existe uma chance de nós vivermos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É renovando a nossa, é não nos mantermos presos àquilo que é físico, àquilo que é palpável, é termos sempre o entendimento de que nós somos guiados pelo que não se pode ver. E tudo o que precisamos para viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus, já está dentro de nós. Por quê? Estevão vai dizer no seu sermão em Atos: Deus não escolheu habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele resolveu fazer de você, fazer de mim morada. Então o que nós precisamos é ter coragem. O que nós precisamos é colocar Deus à frente da nossa vida e agora avançar, trabalhar como se tudo dependesse da gente, mas ter fé na certeza que tudo depende de Deus. E é isso que Moisés estava mostrando para aquela nova geração. É isso que Moisés estava revelando para aqueles homens. Porque depois do episódio dos espias, Deus vira para Moisés e diz: olha, manda esse povo voltar. Manda esse povo voltar para o deserto. Porque eles não vão entrar nessa terra. Eles vão peregrinar por 40 anos. E é aquela famosa passagem onde Deus resolve matar todo mundo. Deus fica enfurecido com a incredulidade do povo. E Moisés diz: o que dirão os seus adversários? Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito com mãos fortes para que eles morressem no deserto? Vão dizer que Deus não conseguiu colocar eles na terra que prometeu? E Deus então fala com Moisés: eu não vou matar esse povo, mas eles também não entrarão na terra que foi prometida a eles. As crianças e aqueles que hão de nascer, esses sim herdarão a terra que eu prometi a eles. E é interessante porque em Deuteronômio, no versículo 41, vai dizer que quando os espias recebem essa advertência de Deus, quando Moisés revela para eles que Deus queria matá-los porque eles estavam desobedecendo, sabe o que eles resolvem fazer? Eles resolvem subir, pelejar e tentar entrar na terra prometida sozinho. Olha que coisa louca. Quando Deus mandou que eles fossem, eles não foram. Mas quando Deus mandou eles voltarem para o deserto, eles resolveram peregrinar, lutar com suas próprias forças. E o texto vai dizer assim: então respondeu e dissesse a Moisés: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes, cada um com instrumentos de guerra, e subiremos à região montanhosa. Disse o Senhor: não subais, nem pelejais, pois eu não estou no meio de vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Assim eu falei, mas vocês não escutaram. Mais uma vez foram rebeldes contra o Senhor. E os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram ao encontro de vocês e os derrotaram, assim como se matam as abelhas. Perceba que existe um desejo pecaminoso dentro de nós. Muitas vezes nós queremos fazer segundo
aquilo que nós acreditamos ser melhor. Quando Deus mandou que esse povo avançasse, esse povo resolveu recuar. Quando Deus mandou o povo recuar, o que eles resolveram fazer? Avançar. O que tem te guiado nessa primeira semana de 2024? Será que você está andando debaixo de uma direção que o próprio Deus deu? Ou será que você está vivendo, esperando que as coisas simplesmente aconteçam? Vivendo segundo aquilo que você acredita ser melhor. Vivendo segundo o que você deseja conquistar. E, irmãos, eu acredito que nós podemos conquistar muitas coisas. Nós temos realmente que nos especializar. Nós temos que conquistar. Mas o Senhor Jesus Cristo tem que estar à frente de tudo. Precisamos renovar a nossa mente. E você pode me perguntar, mas pastor, como isso é possível? Como que eu posso verdadeiramente ter uma transformação na minha mente? O rei Davi vai dizer no Salmo 1 que tudo que nós devemos fazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. No tempo certo, nós vamos dar os nossos frutos e as nossas folhas nunca murcharão. Sabe o que Moisés queria agora que essa nova geração entendesse? Que tudo o que eles precisavam para conquistar tudo aquilo que eles mais sonhavam, que era a terra prometida, estava sendo disponibilizado por Deus. E a partir de agora, eles precisavam entender que não era o lugar geográfico que iria fazer com que aquele povo fosse feliz. O que traria a felicidade que o povo estava buscando, o que traria a segurança que o povo estava querendo, não era a terra, era o próprio Deus habitando no meio deles. O que Deus quer que você viva em 2024 é uma vida onde Ele consiga reger a sua história. É uma vida onde Ele possa falar para você, faz, não faz, avança, recua. Só que isso só vai ser possível se nós estivermos perto e íntimos dEle, o suficiente para que a gente possa dar acesso a quem Ele deseja ser nas nossas vidas. Esse povo entrou na terra que foi prometida e viveu longos anos de paz. Até que no livro de Josué, no capítulo 2, vai dizer que veio uma outra geração que não conhecia os caminhos do Senhor. Eu tenho falado muito com alguns amigos e com algumas pessoas que vêm conversar com a gente, que o nosso grande desafio hoje é refletir esse Deus para os nossos filhos. Nós falamos muito sobre sonhos, nós falamos muito sobre projetos, sobre conquistar, só que nós falamos muito pouco em refletir aquilo que Deus fez para uma futura geração. O salmista vai dizer que uma geração conta para outra os grandes feitos do Senhor. E por nós termos essa dificuldade de refletir Deus para uma próxima geração, nós acabamos conquistando tudo aquilo que é material e perdendo aquilo que é mais importante, que são os nossos filhos e filhas. 2024 começou. Se você não percebeu, nós já temos uma semana. E o que eu quero te perguntar é, o que você está vendo? O que você está vendo? Será que o que você está projetando é o que está no coração de Deus para você? Será que o que realmente Deus deseja é que você tenha um emprego melhor, uma vida melhor, sua empresa cresça? Será que o que está no coração de Deus é simplesmente que você alcance alguns objetivos? Nos outros anos você fez diferente? Os seus propósitos para esse ano são os mesmos que você tem feito nos últimos 10 anos? Ou tem alguma coisa diferente? Será que você não está insistindo em coisas que não são de Deus para você? Será que você não está empreendendo esforço naquilo que Deus pode te dar no caminho, se o seu coração realmente for entregue a Ele de verdade? A geração que saiu do Egito
viu milagres, viu o sobrenatural. Foi abençoada, mas não pisou na terra da promessa. Nós somos como peregrinos. Nós estamos nessa vida de passagem. A eternidade já começou para nós que entendemos quem é Jesus Cristo. O que nós temos feito com ela? Eu sei que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu acredito muito que todas as promessas de Jesus para você vai se tornar real. Mas será que é simplesmente isso? Será que 2024 vai se resumir em você conquistar algumas coisas? E eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que você fizesse essa oração. Nós não temos muito tempo. Talvez esse ano você ainda não tenha tido a oportunidade de entregar realmente o seu ano ao Senhor. De dizer, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. De falar para Ele, Pai, faz em mim segundo o seu querer. Faz em mim segundo aquilo que está proposto no seu coração. É tempo de alinharmos os nossos projetos com os projetos de Deus para nós. É tempo de conquistarmos, de avançarmos, mas, principalmente, é tempo de sermos aqueles que Deus procura. Nós vamos encerrar esse momento. O culto nós não vamos encerrar, porque o culto nunca acaba. Eu não tenho tempo para convidar você para vir aqui à frente. Você que de repente, nessa noite, à luz dessa palavra, foi tocado pelo Espírito Santo e ela começou a fazer sentido para a sua vida. Você que os olhos foram abertos e hoje deseja viver uma nova vida em Deus. Mas eu queria te pedir que você, mesmo no seu lugar, sem ninguém estar vendo, você erguesse as suas mãos. Você que hoje vê que as escamas dos seus olhos caíram e você precisa ter uma nova vida em Deus. Amém. Nós temos irmãos aqui, ó. Você que deseja se entregar para Jesus hoje e reconhecer Ele como único e suficiente Salvador da sua vida, que cansou de correr para todos os lados, eu queria que você também erguesse as suas mãos. Amém. Nós temos uma irmã aqui, nós temos lá atrás. Você que deseja entregar o 2024 ao Senhor e mesmo não sabendo o que vai acontecer, resolve viver os projetos e os sonhos de Deus, eu queria que você também erguesse as suas mãos. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado porque à luz da palavra o Senhor restaurou a nossa vista. Assim como o Senhor fez com Saulo, a sua luz brilhou e nós ouvimos a sua voz nos chamando para viver coisas incríveis no Senhor. O mais lindo disso tudo é que nós sabemos que nós não estaremos sozinhos. O Teu Espírito Santo vai estar conosco, porque existe uma promessa, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Que nós possamos sair desse lugar alimentados por essa palavra. Que o Teu Espírito Santo continue trabalhando ela nos nossos corações, até que a gente consiga se render de uma forma que nós nunca nos rendemos. Que nós possamos agora ir para os nossos lares, na certeza que grandes coisas estão por vir. Que nós possamos descansar e desejar viver os Seus caminhos, os Seus projetos, os Seus propósitos para nós, porque são muito maiores que o nosso. Assim como a chuva desce e molha o campo, assim é a Sua palavra, não volta vazia, sem realizar aquilo que está no seu coração. Obrigado por essa noite maravilhosa que nós vivemos em Tua presença. Obrigado porque o Senhor se revelou e nós participamos de um momento de mesa. E eu tenho certeza que a nossa vida e o nosso ano vai ser ressignificado. Nos leve, Pai, para casa na Sua paz. Que os nossos celeiros sejam sempre fartos. Que a provisão de Deus, que a nuvem esteja sobre a nossa família. Que a coluna de fogo nos guie. Que aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés,
ali o seu nome seja exaltado. Que onde nós chegarmos, o teu Espírito Santo chegue primeiro e se manifeste para que todos vejam o reflexo da sua glória através de nós. Que nós possamos ter a melhor semana na sua vida, porque nós estamos descansados em quem prometeu. E quem prometeu é fiel para cumprir. Você que recebe essa palavra, eu queria te convidar a dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Vai na paz e tenha a melhor semana da sua vida. Que Ele faça o que Ele nunca fez.